Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Automedicação, a dipirona e o paracetamol, orientado pelo professor José Roberto de Oliveira. A automedicação ela tende a ser bem errônea, já que o diagnóstico é variável. Não é como se fosse uma receita. Por exemplo, a dor de cabeça, que pode ser um sintoma de estresse, fome, alguma concussão, entre outras doenças, né? E para a população é importante a gente estabelecer uma definição do que seria remédio e do que seria um medicamento. O remédio, né, sendo aquele cuidado com o objetivo de curar ou aliviar algum sintoma, e eles não são produzidos para aquela função, diferentemente do medicamento, que tem essa finalidade, né? São elaborados e pesquisados com esse intuito, e seguindo especificações muito rígidas da Anvisa. Quanto à química medicinal, ela evoluiu muito. Um pesquisador da UFG ilustrou uma linha do tempo disso, onde teria se iniciado na área das vacinas, passando pela era dos alcaloides, até a da biotecnologia. Uma evolução muito grande que veio correndo há mais de 2 séculos. E essa evolução é muito benéfica para a sociedade, já que os medicamentos têm ligação direta com a eficiência dos sistemas de saúde e, de certa forma, acaba por melhorar a condição de vida de cada indivíduo. Quanto à prescrição, não são todos os medicamentos que precisam, mas em casos da necessidade, existe um pensamento de Lefebvre, lá em 1987, que ele defendia a existência de um consumo de valor simbólico, considerando o contexto daquela época, claro. Hoje, a OMS estima que, no mundo, mais da metade dos medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma imprópria. E metade dos pacientes não utiliza os medicamentos de forma correta. Logo, são gastos com esses medicamentos um dinheiro que não traz benefícios. Pelo contrário, pode trazer riscos à saúde por conta dessa forma de automedicação. E quando acontece esse uso desenfreado, é compreendido como um uso irracional, que é um grande problema para a saúde pública. Portanto, é preciso considerar e organizar bem isso, de uma forma que reduza os riscos de mortes na sociedade. A automedicação é sim algo muito presente. E nós realizamos uma pesquisa de campo que, claro, será aprofundada mais para frente, mas a partir dela nós desenhamos um gráfico para exemplificar bem isso. E dentro do grupo que contribuiu para a pesquisa, apenas 4,5% não se automedicou em nenhum momento, enquanto 95,5% se automedicou. E a maior parte dos que se automedicaram realizavam ação com o uso de dipirona e paracetamol. Os veículos de comunicação. Eles têm uma enorme influência na prática da automedicação, pois existe uma negociação entre a indústria farmacêutica, o marketing, a ciência, porque a indústria produz o medicamento para ser vendido. E para isso eles precisam de estratégias de venda, o famoso marketing, que varia de acordo com o medicamento a ser vendido. O marketing tem como principal função transformar o espectador em consumidor. E para isso, no caso dos medicamentos, eles usam 2 argumentos de apoio. O medicamento é produto de pesquisa científica e ele existe para combater uma doença e aliviar sintomas. Mas o que eles não divulgam é que os medicamentos possuem efeito colateral, podendo até ocasionar uma nova doença. Eles apenas advertem a procura de um especialista da área da saúde caso os sintomas persistam. A utilização de medicamentos na sociedade brasileira é alta, e o que leva a isso são diversos fatores. Entre eles são doenças resultantes da degradação do meio ambiente, surgimento de novas doenças transmissíveis e os investimentos financeiros por parte do governo para garantir a todos o acesso aos serviços de saúde. A Constituição Federal define o direito à saúde como universal e deve ser garantido pelo Estado. O Sistema Único de Saúde, o SUS, possui como princípio a integralidade da assistência, pois muitas vezes o que ocasiona o uso inadequado dos medicamentos é a baixa qualidade no setor da saúde e a demora no atendimento por falta de profissionais. E por conta disso, as pessoas colocam seus sintomas no Google e começam a se automedicar, não tendo noção das consequências como a intoxicação e a resistência de micro-organismos e entre outros, considerando que a automedicação é uma necessidade das pessoas. E atualmente, com a aparição do coronavírus no mundo, as pessoas ficaram com receio de sair de casa para ir no médico e no local contrair o vírus. Assim, preferiram se automedicar em casa e a prática da automedicação se agravou no Brasil. A dipirona, também conhecida como metamizol,
É um anti-inflamatório, analgésico e antipirético, geralmente prescrito para controlar dores, como dores de cabeça, musculares, pós-operatórias e entre outras. Também controla febres e inflamações. O medicamento aqui no Brasil começou a ser comercializado em 1922, com o nome de Novalgina, e até hoje existe no mercado. Porém, não há necessidade de prescrição, assim sendo um fármaco de venda livre. O metamizol é alvo de algumas polêmicas, por conta que ele teria o suposto papel de deprimir a medula óssea, causando anemia plástica como um efeito colateral. Ele foi proibido até em alguns países, como os Estados Unidos e países europeus. Porém, até agora não houve nenhuma confirmação científica que o consumo do medicamento tem que ser proibido. E ele ainda é comercializado em alguns países, como aqui no Brasil, por conta do seu custo ser baixo e seus benefícios serem maiores que seus malefícios. Algumas informações químicas importantes sobre a dipirona é a sua nomenclatura, solubilidade e composição. O medicamento possui a nomenclatura de ácido 1-fenil, 2,3-dimetil, 5-pirazolona, 4-metilamino-metano sulfônico, uma substância solúvel em água e metanol e possui pouca solubilidade em éter etílico e acetona. A sua composição é basicamente de sacarina sódica, edetado disódico, metabisulfito de sódio, ácido ascórbico, hidróxido de sódio, sorbital, amarelo tartazina, aroma de abacaxi e, por fim, água purificada. A acetaminofeno, também conhecida por paracetamol, possui 8 carbonos, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Sua principal função é reduzir a febre atuando no sistema nervoso central e diminuindo a sensibilidade para a dor, como dor de cabeça, dores musculares, entre outras dores. Tem sua origem vinda do paraminofenol, que tem ação antipirético, analgésico e baixa ação anti-inflamatória. Ele é vendido nas farmácias em forma de cápsulas, drágeas ou comprimidos, e também em gotas, xaropes e efervescentes. O paracetamol tem um efeito analgésico menos eficaz, e com isso muitas pessoas pensam que consumindo uma maior quantidade o efeito será mais forte ou mais rápido, e muito pelo contrário, a pessoa pode ter uma overdose ou uma hepatotoxicidade. O paracetamol é vendido sem prescrição médica e, devido ao fácil acesso da compra, um desconhecimento da população sobre os seus efeitos prejudiciais ao organismo, o número de intoxicações por este medicamento aumentou. Os objetivos do trabalho foi separado em 2 tópicos. Os objetivos gerais, que são todos os objetivos, intuitos do projeto, e o objetivo específico, que é o objetivo principal do projeto. O objetivo geral desse trabalho foi a realização de uma análise sobre a dipirona e o paracetamol, identificando suas características, informações básicas e quais são os motivos que levam a população a utilizar esses medicamentos na prática da automedicação. O segundo intuito geral foi informar a população sobre os perigos da prática e compartilhar os dados adquiridos com o projeto por meio de redes sociais, com posts interativos, criativos, incentivando o público a compartilhar essas informações. Já o objetivo específico foi a realização da pesquisa de campo, onde foi feito um questionário que teve o foco na prática da automedicação em nossa sociedade. O principal método de pesquisa que optamos foi a de campo, na qual elaboramos e divulgamos um questionário feito pelo formulário Google, onde inserimos perguntas sobre a prática da automedicação entre pessoas vindas principalmente do estado de São Paulo, com idade entre 16 a 45 anos, de ambos gêneros. E conforme a conclusão dos resultados, retiramos 2 dos remédios mais utilizados pelos respondentes, para que então fizéssemos uma pesquisa bibliográfica sobre tais medicamentos e os seus riscos para a sociedade brasileira. Com os resultados das pesquisas, podemos ver que em algum momento da vida a maior parte do público se automedicou. Independente de frequência, 127 dos 133 fizeram isso. Então esses dados mostram que o nosso tema é bem relevante. E sim, uma parte das pessoas se automedicaram sem uma informação exata dos danos que isso poderia causar.
E o gráfico do slide mostra uma curiosidade. 81 dessas 133 conheciam o risco, e mesmo essa maioria conhecendo os riscos, a automedicação é uma prática que continua em ascensão. Bom, eu vou falar um pouco sobre as considerações finais do trabalho. É de extrema importância entender os riscos da automedicação, onde o remédio é utilizado como um aliviador de sintomas e que, sem um diagnóstico feito por um profissional da saúde, pode acabar agravando o quadro. A dipirona e o paracetamol são exemplos de medicamentos que contêm uma alta taxa de comercialização, porque não necessitam de prescrição médica. E, em alguns casos, o aumento da dosagem por falta de eficácia da posologia anterior pode acabar gerando uma hepatotoxicidade irreversível. Decidimos que as informações obtidas deste trabalho seriam disseminadas por meio de um perfil criado na plataforma do Instagram, onde a população teria acesso às informações sobre os riscos da prática de automedicação. E essas são as referências que nós utilizamos ao longo das nossas pesquisas. E como vocês puderam ver durante a nossa apresentação do TCC, aprendemos muito nesse 1 ano e meio com o curso, e este trabalho serviu para nós entendermos a importância de se ter consciência sobre a automedicação no grupo social. E gostaríamos de agradecer ao nosso orientador José e todas as pessoas que nos ajudaram, e encerrar com uma frase que nós encontramos e que resume bem o nosso trabalho, dito pelo médico e físico Paracelso: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.